Fala, Galdeiros e Galdeiras, AgriShow 2023 no quadro Curiosidades da Pulverização Agrícola. Eu tô com o Marlon aqui, que vai trazer bastante curiosidade, porque todo mundo vê banjo nos pulverizadores, né? Sim. Os operadores que nos seguem aí, às vezes não sabem de onde que é a banjo, o que é a banjo, quem é o Marlon, que vai nos apresentar um pouco da banjo aqui. O Marlon, rapaz, o Marlon é um rapaz que está no mercado aí com banjo há 12 anos. 12 anos de banjo. 12 anos de banjo, mais 6 anos numa empresa anterior também no agro. E esse ano o principal lançamento nosso está aqui, ó, Banjo América Latina com a KZ Valve. KZ Valve. Tá? A nossa mãe, que é a IDEX, ela trouxe a KZ para o grupo para formar a plataforma agrícola da IDEX, né? Somos um grupo aí de mais de 60 empresas, mas agora o investimento está sendo grande na área agrícola. E com isso a gente, felizmente, consegue colocar os principais players em qualidade e volume juntos, né? Então, se você olhar todos os pulverizadores aí de alto volume ou das grandes marcas, ou ele tem banjo, ou ele tem KZ, ou ele tem os dois. Entendi. Né? Eu vi várias vezes os dois aqui. Exatamente. Então você tem o melhor da banjo, que é a injeção plástica, são as válvulas, as bombas, inclusive a bomba nova de transferência de alta vazão. Vamos conhecer aqui um pouquinho. Isso aqui é curiosidade, hein, Marlon? Sim, esse produto é um produto que a gente está trazendo para o mercado esse ano. Entendi. É uma bomba de alta vazão, ela pode chegar até 2.000 litros por minuto. A gente continua trabalhando na formulação de polipropileno com fibra de vidro. Então não tem contaminação isso aqui, né? Não, para ter a resistência química, física e mecânica. Entendi. A tecnologia de selo molhado, ou seja, piazão lá no campo, escapou mangueira, foi fumar e esqueceu, ela roda 1 hora seco sem queimar o selo. Sem queimar o selo, cara. E uma outra vantagem muito grande, apesar dela ser uma bomba de carga, de fazer uma carga rápida de uma transferência, ela também está preparada para trabalhar durante um longo período. Nos nossos testes, ela rodou durante 1000 horas. Aí a gente mandou a turma dormir porque eles já estavam cansados. Ou seja, é uma bomba de longa duração, alto fluxo e realmente ela traz um diferencial grande para o mercado. Então aqui, exemplo, no calda pronta, normalmente pode ir. Exato, você pode ir num calda pronta, no próprio pulverizador, que hoje grande parte deles são equipados, a gente tem uma participação importante nesse mercado. E ela vai fazer parte da família, trazendo um diferencial muito grande para o mercado. A galera não ficar aí tendo dor de cabeça. Eu vejo bastante gente tendo problema com queimar selo de bomba. Exatamente. E aí a gente tem a linha de válvulas elétricas da Banjo, essa é a EVX, que foi lançada em 2019. 2019 essa daqui? Proteção IP68, inclusive ela foi lançada para brigar com a KZ. A KZ, entendi. No fim das contas a gente acaba tendo 2 produtos excelentes na mão. Então a gente tem a linha EVX, que começa com 1 polegada, vai até 3, 2 vias, 3 vias reguladoras, a reguladora, comunicação CAN, enfim, a customização que for necessário. Eu ia falar até o cardápio, mas não é nem o cardápio, né? O cardápio. Olha o tamanho do catálogo de produtos que você tem aqui da Banjo. Sim, a Banjo, uma infinidade, né? E a Banjo ela não é uma empresa de pulverizadores, tá? Ela é uma empresa de acessórios para pulverização, uma empresa de manuseio de líquido. Entendi. Até por isso a gente tem participação nos pulverizadores, pela alta resistência química que a gente coloca, mas também se você caminhar um pouquinho você vai ver as empresas de tanque, empresas químicas fora do mercado agro. A gente teve o lançamento de um parceiro nosso, a MP Agro, com calda pronta enorme, de 15.000 litros, que está com o nosso fluxômetro. Isso que eu ia falar, eu vi um fluxômetro aqui, eu vejo muita gente na operação me perguntando onde eu posso encontrar um fluxômetro, como é que funciona, se existe para abastecimento. Exatamente, a gente tem o nosso Dá um zoom pra gente ver que o Marlon vai explicar eletromagnético, tá? Ele trabalha, claro, pela condutibilidade do líquido. E aí como que funciona isso? Você não precisa fazer calibração. O que acontece? Pela própria eletrificação do líquido, ele reconhece o que está ali dentro, passando através dele, faz essa leitura com precisão de até 99% e te provém uma solução que você não vai ter que se preocupar com troca de ventoinha, troca de peça mecânica, nada disso. Entendi. Internamente, ele mantém o polipropileno com a fibra de vidro e os sensores são de aço inox, ou seja, o que você tem de melhor de composição está nesse fluxômetro. Ele é aplicado hoje em calda pronta, em vinhaça, aplicação de vinhaça aqui em cana-de-açúcar, que é muito forte no estado de São Paulo. Sim. Hoje a leitura, o bico a bico dos caminhões de vinhaça é feito com um fluxômetro Banjo. Então assim, é uma leitura, vamos falar, tá lendo o que está passando de calda ou de água ou de alguma coisa dentro. Exato, exatamente. Eu falo sempre da vinhaça porque é um produto também muito agressivo. Agressivo, né? E ele trabalha com muita tranquilidade. Resíduo industrial da indústria de cana, né? Exato, exatamente. E aí a gente, a linha dos eletrônicos, a gente... Tem como fazer uma demonstraçãozinha aqui ou tá funcionando, não tá?
Tá, na verdade aqui a gente está com um controlador de um parceiro nosso. Sim. E aí o fluxômetro, a leitura dele aqui já não fica mais necessária. Certo. Então aqui... Que daí sai tudo aqui dentro, aqui daí. Isso. Esse controlador da SJ, ele nada mais é que ele atua sobre a válvula e uma bomba. Então aqui ele está setado para 10 litros, por exemplo. Sim. Está no automático, aí a gente liga. Ele vai coletando a informação do fluxômetro. Tá saindo água ali embaixo, né? Isso. Ele está puxando aqui e saindo água ali embaixo. Quando ele chega no alvo, ele desliga automaticamente. Chegou 10, fechou. É o que é feito, por exemplo, na MP Agro, mas só que lá a gente está falando de 2.500, 2.000 litros. Entendi. Então ali vira um Fórmula 1. Vem o pulverizador, para, engata, em 2 minutos, no máximo 3, ele está cheio e volta para o campo. Tem produtores rurais e operadores que nos seguem, que acompanham nosso conteúdo, que vai perguntar, quero comprar isso, onde eu encontro isso? Tá, hoje a Banjo tem uma rede de revendedores no Brasil todo, tá? Eu sou especialista principalmente na região de São Paulo com cana, mas o meu colega Guilherme, ele tem a rede de revendas atendendo Paraná, Goiás, Mato Grosso, Nordeste como um todo. É só fazer um contato com a gente, entra no site banjocorp.com. Lá você tem o contato da América Latina, enviou um e-mail lá, vai chegar para mim e para o Guilherme e a gente direciona para o revendedor correto. Certo, beleza. Se precisar de algum revendedor também, algumas concessionárias, eu vou perguntar, você revende Banjo? Né? Posso entrar? Queria conversar com a Banjo, um produtor que às vezes quer falar, eu queria alguma coisa da Banjo. Claro. Pode chegar e vou entrar até vocês também, a concessionária pode entrar em contato. Entrou no nosso site, lá tem o endereço específico para a equipe da América Latina. Beleza. Vai cair para mim, vai cair para o Guilherme. E além da Banjo também, a gente tem a KZ, né? Sim. A Banjo com toda a sua linha. Vamos chegar na KZ lá ainda lá, né? Conectores, enfim. Aqui eu achei bem legal isso aqui, o quê? Ah, isso é fantástico. Eu achei bem legal isso e eu tenho certeza que as pessoas vão perguntar. Então já tô dando um inside, que eu já tive cliente perguntando isso daqui pra mim. Não, isso é fantástico. Aqui a gente tem um simples simulador de 1 polegada, mas a gente tem equipamentos de 1, 2 e 3 polegadas. Aí, ó. O de 3 polegadas ele pode chegar numa leitura de até 3.000 litros por minuto. Esse aqui é um 3 polegadas com a válvula, no caso de 3 polegadas. Isso, essa daí é uma válvula de 3 polegadas, né? Certo. A linha nossa ela é bem versátil. É o Lego das conexões de pulverização, né? E totalmente diferente. Então a gente está acostumado com curva de 90 graus, né? Sim. O que acontece? A pressão vem, bate para depois fazer a curva. Essa daqui é um 90 graus. Oh. 90 graus a gente chama de curva suave. Curva suave. A redução de perda de carga aqui é de 70%. Legal, para não ter atrito, né? Exato, você reduz a perda de carga, você está maximizando o sistema. Então você trabalha com uma bomba mais aliviada e todo o sistema como um todo. Que legal, né? É porque o fluido, no caso, né? A gente vem pensando na engenharia de fluidos, que é uma engenharia que poucas pessoas estudam, mas na pulverização ela é muito utilizada. Exato. Você tem que entender aonde o fluido, né, vai passar para não ter resistência. Exato, ele vai sair da bomba para chegar no bico. Esse caminho que ele faz é a filtragem e a alimentação. E quanto mais inteligente ele for, vai ser menos o desgaste do sistema como um todo, né? Vamos guardar energia. Lembra que eu falo em todos os vídeos que eu tenho explicado aqui na AgriShow para vocês, conteúdo falando para a gente acompanhar o fluxo de água saindo do tanque e entender. Aqui na Banjo, a gente tem que levar isso, né, no pé da letra, porque a gente está vendo as peças que participam desse fluxo inteiro de pulverização, dessa hidráulica, né, Marlon? Exatamente. Então todas as válvulas nossas, né, elas são de esfera, ou seja, você elimina qualquer tipo de restrição. A gente também tem majoritariamente a conexão via flange, um anel de borracha entre as peças. Parece turbina, né? Isso, e uma braçadeira metálica. Facilita muito montagem, tanto na fábrica quanto no pós-venda, mas principalmente essa questão de redução de perda de carga. Bem ou mal, você tem uma conexão de rosca, ela vai ter o choque, ela vai perdendo pressão. Entendi. E aí você tem que forçar mais a bomba, forçar mais a bomba, forçar mais a bomba. Entendi. Então a inteligência de produto da Banjo é em cima disso. Entendi. Economia, Rapaz, redução de complexidade. Quando vocês iam poder ver um cara igual o Marlon descomplicando essas conexões de pulverização para vocês? Pessoal, eu peguei ele aqui, eu tive que pegar no laço, que ele já estava correndo já. No laço. Aqui uma pequena amostra da linha de válvulas que a gente tem, são válvulas de 2, 3, 1, 3/4, 2 vias, 3 vias, direcionais. Esse tipo de válvula aqui também, que é a válvula, que a gente chama de válvula, essa é a check valve. Check valve. Exato. Na verdade essa é de pressão, Pressão?
Isso. Fluxo. Na verdade, quando você tem um tipo de pressão, você tem um sistema que está desenhado para 10 bar. Sim. Se ele bater 12, válvula de alívio. Válvula de alívio seria uma, como é que de fala? Pico de pressão. Bypass. Isso, é uma válvula de pico de pressão. Então acaba sendo uma válvula de segurança. Entendi. A gente trabalha majoritariamente nos autopropelidos hoje com o sistema de bomba centrífuga, mas aumenta, reduz pressão, você pode ter um pico. E essa válvula aqui te ajuda nisso. Teve um pico de pressão, ela faz o alívio e você continua tranquilo. Joga para dentro e não deixa estourar o sistema. Exato. Puta que da hora, a gente vê várias máquinas. Isso aqui ia ser bom nos AD18. Exatamente. Para não estourar a mangueira. Aqui, enfim, um item que é muito famoso da Banjo também são os engates rápidos, né, os acoples. Aqui a gente tem algumas amostras, e isso vai de 3/4 até 4 polegadas. As conexões de saída de tanque. Um ponto importante, né? Aqui, então, no caso, seria o tanque no meio, uma superfície, né? Exatamente. O tanque estaria aqui e o corte que tem na saída de tanque é exatamente para te garantir que ele vai ser totalmente drenado. Então você não vai ficar com nada ali dentro do tanque. Aqui embaixo, tá vendo lá, para não ficar no resto do tanque, pessoal? Então, ó, quando você vê uma conexão da Banjo dentro do seu tanque, você pode ter certeza que não vai sobrar produto lá dentro. Exatamente. Que ele vai descer e vai entrar por aqui, ó. Legal? Aqui é como se fosse o tanque, né? Isso, exatamente. Aí você tem a borracha entre as paredes para fazer a vedação, mas na hora de drenar ele te garante 100%. Top. E aquela engasgada que eu dei ali com a válvula de alívio, na verdade eu tava com o nome da check valve, que nada mais é uma válvula anti-retorno. Então às vezes você tem o sistema, você tem o filtro, você vai fazer a limpeza. Ao invés de você ter uma válvula convencional para fechar, você tem uma válvula anti-retorno. Então fechou o sistema, você pode abrir seu filtro que não vai voltar nada que ela está segurando. Exato. Muito sensível, ao mínimo da pressão de trabalho ela vai abrir, vai te permitir o trabalho, mas ela também te ajuda ali numa manutenção. Bom para colocar em filtro, né? Às vezes ali, ou às vezes embaixo aqui do tanque mesmo, né? Pensando aqui para limpar alguma coisa, legal. Exato, exatamente. A gente tem uma linha, a linha que eu brinco com meus clientes, que é a linha tiro no pé, que é as 5 vias. Porque o que acontece? O pessoal fala, pô, mas você vai deixar de vender 3, 4 válvulas para vender uma? O objetivo da Banjo, né, coincidentemente, é descomplicar, é a redução de complexidade. Então, ao invés de você colocar 2, 3 válvulas para fazer um trabalho, você tem essa daqui que é direcional. Legal. Você tem uma entrada e daqui você determina o serviço que você quer. Caramba. A gente tem algumas máquinas no Brasil que já trabalham com esse tipo de tecnologia. Sim. É muito do gosto e da cultura. Quando a gente vai para a Argentina, por exemplo, isso é muito bem difundido. Muito bem difundido. E aqui no Brasil a gente tem encaminhado. Tem tanto ela na versão manual quanto a elétrica. Isso que eu ia falar, eu vi uma elétrica grande com a bandeira dos Estados Unidos aqui, eu já achei diferentona esse negócio. Tamanho da cabeça da válvula. É um atuador aí de alto torque, né? Na verdade. Para quê? Para te garantir que, por exemplo, o nosso amigo Mancozeb, se ele cristalizar aqui, esse motorzinho com esse eixo aqui generoso, ele vai quebrar essa cristalização e vai funcionar. Rapaz. Entendeu? Então, assim, pensado para o serviço que a gente fala de outdoor, ao tempo, né? Sim. Com sol, com chuva, mas também se você Indústria tem céu aberto, né? Se você tiver uma industrialização também. Interna dentro. Exato. Voltando para a cana, onde a gente tem mais esse manejo de líquido pesado, ou mesmo voltando para a Argentina, onde há mais fertilizante líquido, a gente tem bem difundida a eletrificação desse tipo de processo. Legal, top. Parte de filtro que também muita gente pergunta. Sim, os filtros... São os famosos, nos filtros são os famosos, esse aqui é o querido da galera. São fantásticos, né? Porque a gente trabalha com a linha T e a linha Y, né? Basicamente a linha T, ela acaba sendo aplicada naqueles pequenos espaços, né? Você não tem muito espaço para poder posicionar um filtro, mas o diferencial da linha é o filtro Y. Por quê? Redução de perda de carga. Isso foi um cliente que testou com a gente, né? Tava fazendo um tryout aí num pulverizador. Ele falou, cara, comparado com a concorrência, o seu filtro está dando 50% de diferença de melhora de performance na perda de carga. Caramba. Ou seja, alívio para todo o sistema. Top. E aí a gente trabalha, tem eles em todas as dimensões, de 1, de 2 e de 3 polegadas, conexão de rosca e a conexão de flange. Dá vontade de ter um quadra pronto só para ter um desse aqui de 3 polegadas da Banjo. Assim, majoritariamente a gente trabalha com a flange, mas muita coisa a gente tem com rosca. Entendi. Claro, e aí depende da aplicação e do gosto do próprio cliente. E um ponto interessante, cara, dos filtros da Banjo, você pode ver que é comum, é a saída inferior. Por quê? Você pode acoplar aqui uma válvula, a gente tem a nossa linha de mini válvulas a partir de meia polegada, 3/4 e 1. Por quê? Facilita a limpeza, ou então,
seguindo um conceito que o pessoal tem colocado hoje, o sistema recirculante. O que acontece? Aqui você mantém ele boa parte do tempo muito mais limpo do que um filtro fechado. Entendi. Então a cauda vai alimentando o sistema, o restante que está aqui no filtro retorna. E volta para a cauda de novo. Exatamente. Aí você tem mais eficiência no filtro. Mantém a tela dele limpa e o corpo em geral também. Eu sempre via muito isso na irrigação, de gotejo, né? Isso. Já tinha esses sistemas de fazer isso já. Isso, exatamente. Top pra caramba. E hoje está sendo bem difundido. Ó, uma coisa que eu quero deixar claro aqui, o Marlon explicou. Né? Normalmente a gente pega nesses filtros e olha e fala, caramba, esse plástico tá ressecado, né, Marlon? Não. Isso aqui é característico porque ele é o que ele é um misto, ele não é só o poli normal lá, explica. Não, ele não é um polipropileno puro, tá? Ele é polipropileno com fibra de vidro. A gente não pode, claro, colocar a proporção disso, mas é o que garante, por exemplo, 3, 4, 5 anos de uso em campo, nas condições que a gente conhece no Brasil. E marretada, viu? Que eu já sentei marreta nesse bicho que não quebra não, viu? Exatamente. É exatamente uma fórmula de sucesso. Vamos pra cá agora, vamos passar pra Kazé. Vamos falar um pouco da Kazé, Marlon. Da Kazé, na verdade, a gente está tendo uma grata surpresa com a Kazé. Ela chegou para o nosso grupo faz 1 ano que foi finalizada essa aquisição. Os meninos estão correndo, eles não querem aparecer no vídeo, mano. Tá todo mundo correndo. Entendi. E a Kazé tem um ponto interessante, deixa eu pegar uma valvulinha aqui. Pega lá. A Kazé tem um ponto interessante que ela é especialista principalmente no desenvolvimento de atuadores. Então o que acontece? Para facilitar a identificação disso, a Kazé ela tem 4 linhas básicas de atuadores, a Zip, a TX, a QX e a Multitorque. O que ela varia? Claro, bitola e força que você precisa, o tipo da aplicação. Então, um produto que está tendo uma resposta muito positiva para a gente é a linha do low flow, de baixo volume. Por quê? A gente tinha até então no Brasil, até pouco tempo, as aplicações de 300, 400, 500 litros por hectare. Hoje a gente vê bem difundidas as aplicações de baixo fluxo, né, de baixa vazão. Sim. 40, 50, 60 litros por hectare. E vai aumentar ainda mais com o drone agora, né? Exatamente. E essa válvula aqui, ela é muito especial, a linha Zip. Por quê? Ela com esse tamanho todo aqui, que vocês veem que era bem compacta, ela tem uma vazão máxima de 60 litros por minuto. Então, quando você monta um comando de válvulas para fazer esse tipo de aplicação, ela te atende com preço, com a alta qualidade de um produto americano e principalmente peso. Olha isso aqui. Olha isso daqui numa barra. Cadê a balança? Isso aqui não deve ter o quê? 100 gramas? Muito pouco. Tem menos de 100 gramas? É muito pouco. 50 gramas? Exatamente. 50 gramas. Então, ajudando também no projeto, ajudando na engenharia, é pouco peso e muita força. E aí a gente consegue trabalhar um conjunto compacto, versátil e com grande resultado, principalmente de performance e de preço, né? Que a concepção da IDEX, a gente não vende produto, a gente vende solução. Então a gente está com uma solução para o mercado que vai disponibilizar todas essas vantagens que a gente está falando, mas bem adequadas para o mercado sul-americano, que é brigado principalmente no preço por todos os limitantes que a gente conhece. Sim. E ela pequenininha desse jeito aqui, ela tem válvula de esfera de inox, tá? Lá dentro é uma válvula de esfera, olha lá. Isso. E a velocidade dela é um pouquinho rápida, é 0,2 segundos. Olha lá. Caramba! E ela tem alguns ajustes que você pode ver, por exemplo, o LED de indicação. LED de indicação. Aqui você sabe se ela está aberta ou se ela está fechada. Aí você vai me falar, bom, ela é só um abre e fecha, não só isso. Ela tem vários opcionais de rosca, de engate e ela também tem uma versão de controle de bico. Ou seja, isso que eu ia perguntar, tem alguma coisa para um bico a bico? Você engata ela diretamente no antigotejo, saca ali a tampa do antigotejo e entra com ela, você já tem um controle de bico a bico. Tem algum para nós ver aqui? Aqui eu não tenho, porque o nosso gerente da Kazé fez o favor de esquecer. Brincadeira. Não, nada, é lançamento, é muita coisa. E aí a gente está bem contente com isso. E ela também tem a opção de comunicação CAN, tá? Então, se você precisar do endereçamento, ela tem essa possibilidade de um modo muito fácil. Top. Então é padrão geral, né? É um produto de um padrão totalmente elevado, né? E saindo da Zip, que tem essa opção on-off, todos os outros atuadores trabalham também como reguladora proporcional. Certo. Temos as válvulas com corte em V. Vamos ver para cá um pouquinho, entender um pouquinho. É isso que eu queria perguntar. Eu vi algumas válvulas da Kazé e pulverizadores com esses cortes assim. O que elas fazem? Explica para nós. Para mim é uma válvula de fluxo, né? De aumentar e diminuir fluxo e não chega a zerar. Mas pode chegar a zerar também? Pode chegar a zerar também. Na verdade, a diferença do corte em V para a válvula de esfera totalmente aberta é que você tem um controle mais suave.
Então Entendi. vamos imaginar que hoje o pessoal trabalha algumas bombas, algumas não, né? As bombas de diafragma e pistão, você precisa fazer o controle da pressão. Normalmente é aquela válvula de mola para fazer isso. Essa válvula de esfera com o corte V te permite esse controle fino, esse ajuste fino da pressão. Entendi. E outra utilidade para ela também é se você tem um pulverizador que faz alta e baixa vazão. Isso daqui te permite fazer isso, esse controle, porque elas são 3 vias, então você direciona, o fluxo está indo para o sistema ou ele está voltando para o tanque. Chega a fechar ou chega a cuidar, entendi, legal. Exato, exatamente. Eu falei que era realmente, provavelmente era uma válvula de fluxo que você ia fechando devagar até fechar e abrir. Eu acertei, tá vendo? E a diferença da esfera aberta para essa em V é realmente a suavidade que você consegue esse controle. Bom. Né? Aqui é uma coisa legal, eu adoro essas conexões pequenas aqui. Isso, esse daqui são os opcionais que a gente tem na linha da KZ, porque a linha da KZ ela trabalha com rosca, trabalha com abraçadeira, mas ela também tem um sistema de garfo. Ou seja, você consegue modular, você consegue criar, como a gente chama aqui no Brasil, manifold, né? Manifold. Então você vai adicionando peças e você cria um sistema de 1 válvula, 2 válvulas, 3 válvulas e por aí vai. A gente trabalha basicamente com 3 tamanhos. Sim. E com isso a gente tem essa versatilidade, enfim, para de novo oferecer o melhor para o produtor. Aquela pequenininha aqui, ó, versão de 3 vias. De 3 vias. Isso mostra toda a versatilidade dela. Aí você vai acreditar que uma válvula desse tamanho vai te dar 60 litros por minuto? Caramba. Dá 60 litros por minuto, que a proteção dela é um IP68. É um IP68. E toda a linha da KZ, ela é trabalhada no mínimo no IP68. Entendi. A gente sempre desenvolve esse tipo de produto para ter uma garantia de proteção de pelo menos 3 anos. Entendi. Sem ter entrada de poeira, sem ter entrada de umidade e garantir que o produtor vai trabalhar por muito mais tempo sem ter a dor de cabeça. Né? A gente sempre tem melhorado. Essa pequenininha chegou no Brasil numa primeira versão, ela já está na segunda, por causa do nosso amigo Mancozeb. Entendi. Então a gente teve que aumentar o torque dela, torná-la mais forte. Está aqui, está pronta, está em linha. Os desafios dos produtos SC aí para Exatamente. Galera. Já está no campo, já está rodando sem nenhum tipo de problema. Tá? A KZ é uma empresa como a Banjo muito especial. A IDEX ela não costuma fazer aquisição de empresas para serem desenvolvidas, e sempre de empresas top de linha, tá? Top. Aqui são mais alguns exemplos da Zip, que é a nossa menina dos olhos aqui. Então esse é um exemplo bem legal do tamanho do atuador e o tamanho da válvula que ela toca. Caramba, o atuador pequenininho é o tamanho da válvula. Exatamente. Tudo encaixado, cara. Isso, exatamente. Um produto realmente versátil e diferente. Eu via muito nos Estados Unidos essas válvulas aqui, quando eu morei lá. Enfim, a gente tem aqui as duas lideranças dos Estados Unidos, né? É a KZ e a Banjo. Top demais. Marlon, obrigado. Cara, tem mais alguma coisa que você quer falar para os galderes que nos seguem? Rapaz, uma coisa que a gente poderia falar para eles em nome da IDEX, da Banjo e da KZ, que agora eles têm um leque ainda mais completo de opções, de produtos de alta qualidade que contam assim, os melhores produtos, pulverizadores e aplicadores do mercado estão com a gente e a gente está procurando expandir isso para todos eles. Certo. Então, do menor ao maior, a gente não precisa ficar preso a preço, a gente vai oferecer um produto de qualidade. Os nossos revendedores espalhados pelo Brasil todo estão com missão de trabalhar isso, de chegar no menor produtor, no médio e sempre ter uma solução na mão. Com preço bom e com a qualidade superior. A qualidade a gente não discute, agora o preço a gente sempre está nessa briga e a gente vai entrar nessa briga para ganhar também, para que todos tenham esse produto de qualidade disponível. Parabéns, Marlon. Parabéns. Obrigado, a Banjo, a KZ Valve, por ter um profissional magnífico que eu conheço já faz um tempo. Sim. Aprendi demais, ele me ensinou muitas coisas, dei dor de cabeça para ele, para Dedéu. E hoje, aqui na AgriShow 2023, a gente conclui no stand da Banjo, da KZ Valve, descomplicando essas conexões. Ainda tem muita coisa que provavelmente a gente não tem para mostrar aqui. Sim, você viu o tamanho do livro, mas numa outra oportunidade a gente pode falar mais. Quem sabe lá nos Estados Unidos também, a gente pode um pouco mais na feira compartilhar. Estaremos lá no Farm Progress. Lá no Farm Progress você vai estar lá. Com certeza. Não vou assumir ainda o compromisso, que eu não sei se eu vou conseguir ir, mas se eu for a gente vai gravar mais. Perfeito. Gratidão, Marlon. Obrigado, um abraço, Boa obrigado. sorte para vocês. Fiquem Parabéns com Deus. pelo trabalho. Curte e compartilha, meus galderes.